Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de lidos do mês. Mas antes da gente ir pro vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente ajudar o canal a crescer. Então é isso e vamos lá pro vídeo! Bom, gente, o último vídeo de leituras do mês que saiu aqui no canal foram as leituras do mês de abril. Então eu tenho que atualizar para vocês maio, junho, julho, agosto, setembro, já, outubro também. Vou atualizar para vocês a cada 2 meses, então hoje eu vou gravar sobre o que eu li em maio e em junho. Isso só dos livros físicos. Depois eu vou fazer uma atualização de tudo que eu li de e-book de maio até setembro. Então, bora lá saber quais foram essas leituras do mês de maio e de junho. Em maio eu li O Mágico de Oz. Esse livrinho aqui, ele é da coleção Zahar, das edições Bolso de Luxo, é uma edição linda. Ele é bem curtinho, tem algumas ilustrações, é bem rapidinho de ler. É uma história muito conhecida, né? Tem adaptações, tem filmes. E aqui a gente vai conhecer a história da Dorothy, que após a passagem de um ciclone pela cidade que ela mora, a casa dela é levada por esse tornado, então ela e o seu cachorrinho Totó vão parar na Terra Mágica de Oz. E lá eles vão fazer alguns amigos, vão enfrentar alguns perigos, tudo para tentar voltar para casa. O que eu mais gostei nesse livro, além dele ser bem curtinho, de ser uma linguagem bem facinho, dá para crianças lerem, dá pra gente ler para as crianças. Ele tem uma mensagem muito bonita sobre as individualidades de cada pessoa. Então aqui ele se vê em situações em que as qualidades de cada um é necessária em algum momento. Então cada um deles tem uma fraqueza, mas cada um deles tem pontos fortes que em algum momento vai ser necessário para essa viagem, para esse caminho deles. Então a gente aprende muito sobre isso, né? Sobre a individualidade de cada pessoa, cada um tem suas fraquezas, cada um tem seus pontos fortes e cada ponto forte precisa ser valorizado, é necessário, sobre o poder da amizade, do companheirismo, da cumplicidade. Eu super recomendo essa leitura. Matei um pouquinho também a saudade do Nicholas Sparks. Li Noites de Tormento. Inclusive no vídeo que eu falo sobre 5 livros para chorar, eu falo dele porque eu chorei lendo esse livro, né? Aqui a gente vai conhecer a história de um romance mais maduro, sabe? Pra você que gosta de drama, de romance mais adulto. É um livro super rapidinho de ler, tá vendo? Ele não tem nem 200 páginas, ele tem 170 páginas. A gente vai conhecer a história da Adrienne e do Paul. A história é narrada do ponto de vista da Adrienne, ela tá contando a história dela pra filha dela. A história se passa quando ela tem ali mais ou menos uns 30 anos, mas ela está narrando quando ela já tem ali seus 50 anos. Quando acontece a história, ela tá com os filhos adolescentes, acabou de sair de um divórcio. Ela vai cuidar da pousada de uma amiga por um final de semana. E é lá que ela conhece o Paul. E é uma história muito comovente, muito tocante. É aquele amor de verão, que é aquele amor arrebatador. Mas como eles já são mais velhos, é um amor mais maduro. É uma história que te marca e que te toca profundamente. Li também Mensagem, do Fernando Pessoa. Foi meu primeiro contato com o Fernando Pessoa. Eu tenho aqui em casa o livro do Desassossego, mas ainda não peguei pra ler. Tinha um pouquinho de medo de ler Pessoa, né? Igual o Machado de Assis, parece que é uma coisa ali inacessível. Eu falei dele no vídeo de 5 livros clássicos para ler em um dia. Ele vai fazer uma ode à história de Portugal, então desde a mitologia, passando pelos reis, pelos conquistadores, pelos navegadores, até a queda, né, assim, do Império Portugal. E no começo eu não estava entendendo muito bem, não estava me situando, não estava me ligando muito com a história. Aí eu fiz uma pesquisa rápida sobre a história de Portugal para entender um pouquinho aqui. E assim, foi incrível, o poder dele de em um trecho, em um verso, contar uma história é incrível, a sensibilidade dele na escrita, né? E não tenha medo de ler Fernando Pessoa, vale muito a pena conhecer essa escrita. Esse livro, por ser curtinho, é um bom livro para começar a conhecer Fernando Pessoa. De romance de época, eu li A Duquesa Feia, da Eloisa James. Esse livro ele é uma recontagem do conto de fadas O Patinho Feio. Então aqui a gente vai conhecer a Theodora e o James. Eles foram criados praticamente juntos como melhores amigos. E quando eles atingem a idade de se casar, o pai do James quer que ele case com a Theodora, porque eles estão meio que falidos e precisam do dote dela. Só que nisso do James tentar conquistá-la, ele acaba se apaixonando. Eles se casam e ficam casados por pouco tempo, porque a Theodora descobre que foi um plano do pai do James casar eles, então ela não acredita que ele a ama. Até porque ela é considerada feia por toda a sociedade, feia e extravagante. E o James vai embora,
vira pirata e eles vão se reencontrar 7 anos depois. É uma leitura fluida, rápida, divertida e vale muito a pena conhecer a escrita dela também. Ainda falando de clássicos, eu li A Revolução dos Bichos, do George Orwell. É uma fábula onde a gente vai conhecer os bichos da Granja do Solar. Eles se revoltam, né, pelos maus tratos dos seres humanos e decidem se rebelar, tendo os porcos como cabeça dessa rebelião. Aqui a gente vai falar muito sobre o capitalismo, sobre o falso socialismo, sobre o poder mesmo, né? Quando você dá poder para alguém, o que alguém vai fazer com esse poder, né? E eu achei uma coisa muito interessante desse livro, porque assim, os porcos eles são os líderes dessa rebelião. E a primeira coisa que eles fazem para eles serem líderes e para eles tomar a frente é aprender a ler. Então, para você entender o poder da leitura, né? O poder do hábito de ler. E claro que eles usam isso pro mal, né? Eles ficam irreconhecíveis, eles ficam idênticos aos humanos nos comportamentos. Então já não dá para diferenciar mais os porcos dos humanos, ou seja, volta ao início, né? Mas isso me chamou a atenção, porque a primeira coisa que eles fazem é aprender a ler. E os animais que são mais maltratados e que são mais subjugados e que são mais explorados, eles não conseguiram desenvolver essa característica, eles não conseguiram desenvolver essa habilidade da leitura. Então eles são muito enganados, eles são muito manipulados, né? Então, pra gente entender a importância da leitura, a importância do questionar, a importância do não aceitar tudo que vem, a importância de nós vermos com os nossos olhos, a gente pesquisar por nós mesmos e da gente entender o que está acontecendo e não só alguém falar pra gente o que está acontecendo. Então, o poder da leitura, né? Outro livro clássico que eu falei pra vocês no vídeo de 5 livros clássicos para ler em um dia foi O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Esse livro ele é considerado um clássico do terror. Pra mim, é mais um suspense mesmo, porque não dá medo, não tem nada de terror aqui. E o interessante desses clássicos de terror que eu ando lendo, como Frankenstein, eles falam muito sobre a essência, sobre a natureza humana. São livros que não dão medo, mas que fazem a gente pensar muito. Aqui a gente tem uma história clássica, super conhecida, super adaptada, readaptada, que é sobre o médico que desenvolve uma poção. E quando ele bebe essa poção, ele vira um monstro. Então, tem essa dualidade de personalidades. Então, o médico, ele é bonito, ele é charmoso, ele é inteligente, ele é bom, ele é educado. E o monstro é feio, é repugnante, é mal-humorado, é ruim, é malvado, é egoísta. E a gente tem essa dualidade na mesma pessoa. Então, faz mais a gente pensar sobre isso, sobre o mal e o bem que tem dentro de nós. Então é interessante porque esses livros de terror mais clássicos, eles usam o medo, eles usam esse terror para falar de nós, né? Para falar da nossa essência, para falar da nossa humanidade. Isso é muito legal, isso é muito interessante. É um livro bem curtinho e vale muito, muito a pena. Porque se você tem medo de terror, assim como eu, não tenha medo. Então pode ler tranquilamente. Ainda falando de clássicos, eu li alguns clássicos nacionais. Eu li O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. É uma história que se passa no século XIX, no Rio de Janeiro. É um livro que ele é bem ácido, você não se apega a nenhum personagem. O Cortiço é como se fosse um personagem, né? Porque o cortiço acorda, o cortiço boceja, o cortiço vai dormir. Então, o cortiço é como se fosse uma pessoa, né? E aqui fala muito sobre pobreza, sobre desonestidade, sobre traição, sobre ambição. Fala sobre homossexualidade, fala sobre prostituição, fala sobre relacionamento abusivo, assassinato. Então, assim, é bem ácido mesmo. O principal personagem, né, o que começa a narrativa da história é o João Romão. Ele enriqueceu por conta própria, né? E ele tem uma companheira que é a Bertoleza, que é uma escrava, né? Que na cabeça dela, ela tem a alforria, mas a gente descobre que ela não tem. E o João Romão, ele é aquele personagem que pra ele conseguir o que ele quer, ele passa por cima de tudo e todos. Tem muitos outros personagens aqui. O livro, ele tá todo marcado, tá todo grifado. Foi uma leitura ácida, como eu falei pra vocês, não me apeguei com nenhum personagem, mas que fala muito sobre a miséria, sobre as favelas e sobre a pobreza, né, a desigualdade social.
Então é muito relevante. Mas não é uma história levinha, não é uma história de romance, não é uma história fofinha. É uma história nua, crua e ácida, mas que vale muito a pena ser lida. Conheci também a escrita do Monteiro Lobato. Eu comprei esse livro aqui, que é o Urupês e Outros Contos. Eu li só Urupês. É bem polêmica, né? A escrita do Monteiro Lobato. A gente vai conhecer a história do Jeca Tatu, um personagem do interior. E a escrita é bem preconceituosa, bem racista, bem segregacionista e dá muita raiva de ler, porque ele considera os pobres como o mal da sociedade, que ele considera que são pessoas que são sanguessugas, que não contribuem para o país. Assim, você pode analisar e falar assim, ele tá fazendo uma crítica a esse tipo de pensamento, mas fica claro que ele pensa desse jeito, sabe? Que ele pensa que o pobre é pobre porque é folgado, é pobre porque é preguiçoso, porque não aproveita as oportunidades, que é pobre porque quer ser pobre, porque gosta de ter pouco e de viver às custas do governo, sabe? É complicado. Mas assim, é nossa literatura, a gente precisa conhecer e é interessante a gente ler, porque se você ler e não te incomodar é porque tem alguma coisa errada com você. Vamos evoluir um pouquinho, né? Vamos se desconstruir um pouco, porque realmente é muito incômodo. Sério, muito incômodo mesmo. Mas valeu a pena conhecer essa história e conhecer a escrita do Monteiro Lobato. Um clássico brasileiro que eu tenho muito orgulho. Foi uma vitória, uma conquista pra mim ter lido. Foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então ele tá todo marcado, cheio de anotações atrás, cheio de flags, de grifos. Tem também algumas partes que eu escrevi com post-its, né? Algumas informações e tal, anotações. Ele tá assim, se você pegar, tá todo escrito, todo marcado, porque foi uma experiência de leitura pra mim. Esse livro a gente vai ter um narrador defunto. A gente vai conhecer a história do Brás Cubas, só que ele tá narrando a história dele depois que ele já morreu. Então é um defunto autor. E aqui tem aquela dedicatória, né? Aquela dedicatória famosíssima, a melhor dedicatória de todas que existe, que é: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então essa dedicatória icônica do Machado de Assis. Esse livro ele foi um marco na escrita do Machado de Assis, porque ele passou do romantismo pro realismo, e a gente vê muitas características do realismo aqui, né? Porque ele é muito ácido, como eu falei em Um Cortiço, né? É um livro que ele mostra todas as mazelas do ser humano, todas as facetas ruins do ser humano. Nosso herói, no caso, né, o personagem principal, ele não é bom e altruísta e aquele herói mocinho que a gente tá acostumado, não, né? Na verdade, ele é uma pessoa comum assim, né? Ele é um burguês, né, daquela época, mora no Rio de Janeiro, então, assim, não trabalha, estuda só o necessário, tem escravos e é preconceituoso, é machista, é homofóbico, é racista, enfim, né? O típico burguês do Brasil do século XX, século XIX, enfim. Então, não é aquele personagem que você se apega, não é aquele personagem que você se identifica, mas o personagem principal aqui nesse livro é a escrita do Machado de Assis. É muito interessante de ver, ler por conta da escrita mesmo, assim, de entender, pensar, como que esse cérebro funciona? Como que o cérebro de Machado de Assis funciona, sabe? Porque assim, o personagem não tem nada demais. O personagem é um típico homem burguês, que eu falei pra vocês, e não tem nada pra acrescentar na nossa vida. Mas você se prende na história e tem tantas camadas, sabe? Ele vai destrinchando e vai te prendendo e você vai querendo saber o que tá acontecendo. Enfim, só de conhecer a escrita desse autor vale muito a pena ler, sério. Eu li Manifesto Antropofágico, do Oswald de Andrade e outros textos. É um livro bem curtinho, é um livro de textos mesmo, é um livro de frases. Vai falar muito do modernismo brasileiro. E falar mais assim sobre a história do Brasil, sobre a história da escrita no Brasil, sobre a arte. Então vale muito a pena ler, é um livro bem curtinho, mas é um livro que foi muito importante na nossa cultura, que foi muito importante na nossa história. De romance,
ainda voltando para Nicholas Sparks, eu li O Milagre. Esse livro é o primeiro livro de uma duologia, a única duologia que o Nicholas tem publicado, mas eu não sabia que era uma duologia. Então eu li o segundo livro primeiro há muito tempo, que foi A Primeira Vista. E li O Milagre para entender o começo da história. A gente vai conhecer a história do Jeremy. Ele é um jornalista, ele ganha a vida desbancando charlatões. E ele vai para uma cidade que tem uma história ali toda mística com um cemitério. Uma cidade pequena do interior. E lá ele conhece a Alex, que é uma bibliotecária. Eles fazem uma amizade. E ela acredita muito no misticismo, no universo e nessas coisas, né? E ele é totalmente cético. Então ver os diálogos dele, ver a construção do relacionamento deles é bem interessante. E é uma história de amor, né? Aqui tem um final feliz, no próximo já não tanto. Mas eu super recomendo essa leitura. E li também Nossa Música, da Dani Atkins. Nunca tinha lido nada dessa autora. Foi meu primeiro contato com ela. A história é boa, mas tem um tema que eu não gosto e que estraga a história pra mim e que me faz revirar os olhos, sabe? Que é triângulo amoroso. Eu não gosto de livros, eu acho que não tem necessidade de ter triângulo amoroso, sabe? Tem um casal, foca no casal, meu casal. Então a gente vai conhecer dois casais que tem uma história meio que cruzada. As duas mulheres eram amigas, foram amigas por um tempo, se afastaram e elas se reencontram no hospital onde os seus dois maridos estão entre a vida e a morte. A gente vai tendo flashbacks, a gente vai conhecendo a história do ponto de vista de cada uma até entender como eles estão ali naquela situação. Foi bem truncada pra mim, mas é um drama também, um romance contemporâneo. E no final é de despedaçar o seu coração, de acabar com você. Mas teve esse ponto aí pra mim que não me fez gostar muito, então não foi um livro assim que super recomendo a leitura. Se você gosta de drama, se você gosta desse negócio de triângulo amoroso, de intrigas do passado, beleza. Se não, talvez não seja um livro pra você. E pra finalizar as leituras, eu li A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver, desta autora que eu não sei falar o nome, Kimberly Blueberry Broccoli. Lê aí, se você conseguir entender. São duas edições da Dark Side. Eu já tinha o segundo livro, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver, mas não tinha o primeiro, A Guerra que Salvou a Minha Vida. E eu ganhei do meu irmão no mês de junho. Assim que ele me deu, eu já li. Terminei de ler, já peguei o segundo pra ler. E é incrível, gente. É um livro que vai falar sobre guerra e com criança. Uma temática que eu não gosto de ler, porque Caçador de Pipas acabou comigo, né? Quem já leu esse livro vai entender do que eu tô falando, destruiu a minha infância. Então aqui a gente vai conhecer a história da Ada. Ela mora com o seu irmão e a sua mãe em Londres. Ela sofre muito maus tratos por essa mãe, né? Ela nasceu com o pé torto, então a mãe dela trata como se ela fosse inútil, como se ela fosse um peso. Eles passam muitas necessidades, a mãe é pobre, lá a não cuida deles, não se preocupa, enfim. E aí quando começa a guerra, eles são mandados pra como se fosse uma cidade do interior. Lá eles vão ficar com guardiões cuidando deles, até que seja seguro voltar para a cidade. E ninguém quer ficar com eles, porque eles são muito pobres e feios, e ela ainda tem essa doença no pé. E acaba, eles vão ficar com uma moça que tá desolada, que tá em clara depressão, porque foi a única opção que restou para eles. E é lindo ver a construção de relacionamento entre eles. A Ada, ela não confia em ninguém, até porque ela foi muito maltratada pela mãe. Ela não se sente digna de ser amada, ela tem vergonha dela mesma, do pé dela, ela tem muitas inseguranças, e ela é uma criança, né, se não me engano ela tem 11 anos, e ela cuida do irmão como se ela fosse mãe dele. Eles salvam a vida da Susan, porque ela está ali em depressão e desistindo de viver, e ela salva a vida deles com amor, com carinho, com cuidados. E é lindo, sabe, gente? Assim, é leve, porque é narrado, apesar de ter todas essas dificuldades, é narrado do ponto de vista de uma criança. Vale muito a pena ler, indico 5 estrelas, favoritado. Li em 2 dias cada um dos livros, além de que as edições são lindas. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de maio e junho. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.